Olha, por onde começar o Freud? Ler o Freud? Essa é uma pergunta importante, né. Assim, o Freud é um autor gigantesco, vasto, que reúne um monte de influências da época em que ele viveu, apesar de ele não torná-las todas explícitas. Ao mesmo tempo influenciou ainda um número maior de pessoas, de pensadores posteriores a ele, né. Mas assim, os cursos, por exemplo, quando eu comecei a fazer formação em Freud, ainda no segundo ano da faculdade de medicina, e era muito comum isso em escolas de formação, nós começamos o Freud pela interpretação dos sonhos, né? Pelos 2 volumes da interpretação dos sonhos. Um primeiro volume em que o Freud faz uma apresentação do que se chama de estado da questão, ou seja, ele comenta várias teorias sobre o sentido dos sonhos, e depois ele vai então apresentar a sua teoria, né, deslocamento, condensação e tal, a partir de restos diurnos, né, para se formar os sonhos. Tecnicamente falando, começar por aí é importante porque é, de fato, o primeiro texto que o Freud publica do que a gente pode chamar do seu método psicanalítico, né? Então tem esse fator que também favorece a ideia de que começar pela interpretação dos sonhos. Agora, se você quer começar a ler o Freud, porque não porque você queira ser psicanalista, mas porque você quer conhecer o Freud como um pensador para além do criador de um método psicoterapêutico, né? Que é o Freud que influencia a cultura, né? Não é o Freud na interpretação dos sonhos que influencia a cultura. Isso é assunto de consultório, né? Eu aconselharia ler Freud, livros que, digamos assim, estão mais na fronteira entre a própria psicanálise e uma certa sociologia, né? Ou melhor dizendo, uma crítica cultural, né? Que o Freud seguramente fez. Então eu diria a você que lesse Futuro de uma Ilusão, tá? Um livro dele sobre religião, e Mal-Estar na Civilização, se a sua intenção é conhecer o Freud como pensador e crítico cultural. Se sua intenção é formação em psicanálise, procure uma instituição. Agora, se você quiser, eu quero ler a primeiro texto que o Freud escreveu desenvolvendo seu método, interpretação dos sonhos. Agora, é muito mais interessante para alguém que tem interesse em assuntos filosóficos, sociológicos e tal, leu Freud do Futuro de uma Ilusão. Ele desenvolve seu conceito de desamparo, que é fundamental na análise do ser humano, né? A relação disso com religião, e o conceito de mal-estar na civilização. Mal-estar na cultura, que aqui foi traduzido por mal-estar na civilização. Que o conceito de mal-estar na cultura do Freud é um dos conceitos mais importantes que foram cunhados no século XX. Tá? A ideia de que a cultura é fincada num grande mal-estar, que é a repressão do desejo. A propósito, que é uma enorme coincidência, né, sua pergunta, ah, nós vamos lançar um curso agora sobre Freud como crítico da cultura, né? E nesse curso, que é um curso pocket de 4 aulas, que você pode fazer no final de semana, né? É um curso justamente que vai pontuar elementos da teoria freudiana que fazem dele um importante crítico cultural. E 2 aulas desse curso, uma delas será dedicada ao futuro de uma ilusão e a outra será dedicada ao mal-estar na cultura ou na civilização, como a gente fala no Brasil, né? Uma outra aula é dedicada à hipótese do Freud ser um pensador da suspeita, e uma outra, a primeira, por que que o Freud é um importante crítico cultural. Se você quiser saber mais disso, acesse o site.